Então, eu vou começar agora, já são 10 horas. Eu peço perdão primeiramente pela minha voz, eu estou bem resfriado. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão de ameaças, o ransomware, enfim, explicar como funcionam os ataques e tudo mais. E no finalzinho, como se proteger. E posteriormente, o Everton vai falar um pouquinho sobre a questão de, putz, a ferramenta não segurou, o que fazer a posteriori do ataque, ok? Então vamos começar, gente. Falar um pouquinho sobre ransomware mesmo. Ransomware, basicamente, é aquele malware que trata de sequestro de dados, tá joia? Antes de começarmos, eu gostaria de passar um videozinho que foi veiculado no Fantástico, para vocês entenderem quem são os atacados. E aí eu continuo falando, inclusive nesse vídeo passa um pouquinho o nosso analista de malware falando. Enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês esse videozinho. Somos um número na multidão. Cada vez que acessamos a internet, esse número conhecido como IP expõe a nossa privacidade. Trabalho, amizade, dinheiro. O lado sombrio da internet, cada detalhe da nossa vida tem um preço. E hackers, criminosos virtuais, estão cobrando alto por isso. Suas vítimas podem ser moradores de grandes cidades, empresas, fábricas. Também tiram proveito do dinheiro miúdo que circula nos rincões, nas aldeias indígenas. É um vírus que se espalha na velocidade de um clique. Estamos em Veracruz, a 430 quilômetros de São Paulo. Foi nessa cidade pacata que o Juliano teve os computadores da sua farmácia invadidos por hackers. A gente ligou com um cara que dá uma manutenção técnica pra gente na parte de informática, né? Ele falou assim, rapaz, você foi hackeado. O cara sequestrou seu banco de dados, mas não quer. Um ataque conhecido como ransomware, que poderia ser traduzido como vírus de resgate. O ransomware é um tipo de vírus que assume o controle de computadores, tablets e até telefones. Congela arquivos, bancos de dados, senhas de acesso. O desbloqueio depende de um código extremamente sofisticado que fica em poder dos bandidos. A vítima recebe uma mensagem exigindo o pagamento do resgate. O pagamento normalmente é feito por alguma moeda virtual, por exemplo, uma chamada Bitcoin, que, diferente das transações com cartão de crédito, não pode ser rastreada. Não, infelizmente, como vítima desse pessoal, se tivesse feito uma rua. Quando os funcionários chegaram a olhar, a mensagem estava na tela dos computadores. Um e-mail do hacker exigindo $3.000 para devolver os dados roubados. Cada caixinha de medicamento sumiu do cadastro. O código de barras não tinha mais o valor do produto, a data de entrada e de saída, a quantidade no estoque. Na verdade, eu tive que pegar item por item, né? E cadastrá-los todos novamente. A farmácia se negou a pagar o resgate. O dono achou um backup, uma cópia de segurança das informações, num computador desativado. Foi a solução. Tinha um backup dos 60 e poucos dias atrás. Foi a nossa salvação, porque senão eu tinha que cadastrar 12 mil produtos ali um a um de novo, né? E não tinha como mais vender. Este método de ataque a computadores é uma das principais ameaças virtuais de 2015, com 2 milhões de tentativas de sequestro identificados no mundo todo este ano. O FBI, a Polícia Federal Americana, estima que no total mais de 70 milhões de reais já foram pagos em resgate em diversos países. Esse especialista em segurança digital conta que chegou a bloquear, em um único dia, 2.000 ataques contra clientes dele no Brasil. E a média de bloqueios desse tipo de vírus, desse tipo de ataque por dia, de 300 ataques todo dia. Você já viu falar que dinheiro de trouxa é malandro? E malandro é malandro, mané, mané. Pois é, pessoal, como vocês podem ver ali na reportagem, o ataque em si aconteceu a uma farmácia. Você imagina, putz, uma farmácia, o
o atacante vai tentar roubar o dado de uma farmácia, porque a proteção é pequena, muito provavelmente ele não vai ter backup, ele não tem proteção suficiente para poder barrar esse tipo de ameaça. Mas eu tenho diversos casos de clientes gigantescos. Nós temos casos, inclusive, de clientes, polícia, assim, aqui no Brasil, tendo os dados criptografados, assim como diversas prefeituras, clientes grandes varejistas, grandes órgãos governamentais. Então, assim, não são, esses ataques, eles não são direcionados somente a pequenas empresas ou a usuários domésticos, mas inclusive grandes corporações. Eu queria mostrar para vocês um gráfico em relação a período versus dano de algumas ameaças, para vocês entenderem no momento que nós estamos. Então, atrás não, acabaram vindo spam, spyware, botnet, várias ameaças de web. Em 2010, nós começamos a ter ataques direcionados, que não necessariamente começaram em 2010. O primeiro ataque direcionado foi o Stuxnet, que, caso vocês queiram, a gente pode conversar um outro dia. Em 2012, os ataques à plataforma móvel, inclusive quem tem Android, 99% desses ataques eles são direcionados a Android. Para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, o que a Microsoft demorou 16, 17 anos em nível de insegurança com o Windows, o Google com menos de 5 anos chegou nesse mesmo nível com a plataforma Android. Então, quem tem Android também, eu peço que preste bastante atenção em relação a essas ameaças. E por último, não menos importante, a questão do ransomware. O ransomware, nós temos ataques datados de 2010 do ransomware, mas onde ele começou a se disseminar com uma força bem maior foi de 2014 em diante. Então as pessoas começam a achar que é um ataque recente, mas de fato ele não é tão recente. E também não é, só para que vocês entendam, ele não pode ser considerado um ataque direcionado a um APT. Ele é um ataque generalista, entendeu? Não é um ataque direcionado. A não ser que porventura, o criminoso identifique que existe uma vulnerabilidade de segurança e aquele cliente, porventura, colocou algum servidor apontando na internet e ele vai fazer um tipo de ataque de força bruta. E aí, nesses casos, a gente pode dizer que foi um ataque focado, mas isso não necessariamente o cara pode usar um ransomware para poder extorquir o cliente. Pode usar qualquer tipo de técnica depois que ele estiver dentro do ambiente. Aí a gente não considera o ransomware um APT, um ataque direcionado, um ataque focado. Ok? Falando de ransomware, então. Ransomware, como vocês viram, é aquela questão da extorsão cibernética. Ou seja, é aquele ataque que o atacante criptografa os dados e pede um resgate. Normalmente esse resgate ele é feito em Bitcoin. O interessante é o seguinte, gente. Um dado que é muito impactante para nós que trabalhamos com segurança da informação é que os ataques de ransomware vão ultrapassar a quantidade de trojans bancários em 2016. Algo que há 2 anos atrás era inimaginável. Por quê? O Brasil diferente, isso eu estou falando Brasil, tá, gente? O Brasil, diferente de outras localidades, ele é campeão mundial na questão de trojans bancários. E aí nós temos uma particularidade aqui, que nós temos todo o sistema bancário na mão de 5 ou 6 grandes conglomerados. Então, esses grandes conglomerados, eles têm muitos clientes, e esses clientes eles são alvos
de trojans bancários. Então, vocês devem ter se cansado de receber e-mails pedindo para você resgatar a sua senha do seu Internet Bank, recadastrar os seus dados do Internet Bank, aqueles e-mails, aqueles spams, na verdade, com phishing, que falam sobre a questão de CPF, INSS, enfim. Todos aqueles e-mails com phishing que vocês recebem, tentando roubar algum dado de vocês, aquilo lá é um spam normalmente com o phishing que continha normalmente um trojan bancário. A tendência é que esse link malicioso, ele deixe de conter um trojan bancário e passe a conter um ransomware, que é um tipo de ataque muito mais efetivo, muito mais direto, entendeu? E a possibilidade de ganho é bem maior. Você imagina, um atacante, ele disparando um trojan bancário, como os bancos, todo dia eles se reinventam na questão de proteção, ele tem que descobrir a senha, ele tem que descobrir o número do token, o número de usuário, um monte de coisa que dá muito mais trabalho do que ele simplesmente criptografar os dados daquele usuário e pedir um resgate, entendeu? Então, se o usuário quiser aqueles dados de volta, ele vai ter que pagar, ou ele não vai ter os dados de volta, ou ele tenha um backup e faça o restore desse backup, ok? Para que vocês entendam do que eu estou dizendo, gente, os ataques de ransomware em 2014, eles representavam 2,5% de todos os ataques em 2014. Esse número subiu para 33% dos ataques agora em 2016. Então, a gente pode dizer que 1 a cada 3 ataques hoje é um ataque de ransomware, e é uma tendência de alta desses números, tá? Para que vocês entendam do que a gente está dizendo. Outro dado bem interessante, que os ataques de ransomware já são o tipo de ataque mais rentáveis de todos os tempos. E por que isso, Baleiro? Muito por conta do sucesso dos bitcoins. Ou seja, se não houvesse algum tipo de moeda virtual que não é rastreado, muito provavelmente aquele atacante ele ficaria vulnerável para pedir uma determinada quantia, porque ele poderia ser rastreado. Como existe esse tipo de ataque, esse tipo de pagamento não rastreável, eles continuam ainda ficando obscuros, ou seja, você não consegue descobrir quem são esses atacantes. Então, fica difícil de identificar esses caras, entendeu? Por conta do pagamento. Então, o ransomware, ele teve um sucesso muito grande por conta do Bitcoin, ok? Então, gente, mais uma vez, aqueles e-mails que vocês recebem, aqueles spams e tudo mais, cada vez mais a possibilidade de você clicar ali e executar um ransomware, ela é cada vez maior, tá joia? Então, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado onde vocês clicam, ok? Quando a gente está falando de Windows, é um pouco mais fácil, porque você coloca ali o mouse em cima daquela URL e muitas vezes aparece aquela URL e você consegue identificar. O problema é quando você está falando de outro tipo de dispositivo, que também pode ser suscetível a ransomware, e você não tem como identificar aquela URL. Como acontece a contaminação do ransomware? Ela pode acontecer de algumas formas, ou seja, através de um website infectado, e aí isso pode vir também através de um phishing, como eu falei agora, um e-mail, um pendrive, né? Um pendrive ou qualquer mídia que porventura você plugue no seu dispositivo e execute aquele conteúdo. Às vezes existem até mídias com autorun, ou seja,
você plugou, ele já vai executar automaticamente. Ou mesmo um phishing que vem, por exemplo, uma URL maliciosa, ou um arquivo já com executável. Então, essas são as formas de ataque do ransomware. Eu não sei se vocês já ouviram falar, está sendo muito comum em algumas localidades, aqueles tipos de ataque, onde os cybercriminosos ou vai numa lan house, ou vai sei lá, num France Café, ou no Starbucks, ou numa Senac, ou sei lá onde, que tenha Wi-Fi, ou numa lanchonete, num Applebee's, enfim, e deixa porventura lá um pendrive, ou deixa pendrive na rua, perto de uma empresa que seja um alvo, e esse pendrive ele está infectado. É muito comum o usuário achar aquele pendrive e ficar feliz da vida, porque acabou de encontrar um pendrive, vai querer, primeiro, xeretar o conteúdo do pendrive e depois pegar aquele pendrive para ele para guardar as coisas dele. Mas é muito comum esse tipo de ataque hoje em dia, de você pegar esse pendrive, espetar no seu ambiente e infectar o seu ambiente. E as possibilidades desse pendrive hoje em dia virem com o ransomware, ela é muito grande, ok? Então, eu peço para vocês muito cuidado, e assim, não só muito cuidado, mas a questão de tentar educar os seus usuários para que tomem bastante cuidado com esse tipo de conteúdo, porque hoje o ataque vem de vários lados, e a parte de engenharia social, hoje ela é muito forte, ok? Então, voltando ao ataque, ele pode vir dessas três formas, e a partir do momento que você executa esse arquivo, você pode ter esses arquivos, os seus arquivos, na verdade, cifrados. E pior, gente, se você tem qualquer drive mapeado em algum servidor, ou até mesmo um backup mapeado que não esteja protegido por senha, enfim, nós já temos vários casos que isso aconteceu, você passa a ter aquele servidor ou até aquele backup em questão cifrados, ou seja, criptografados. E aí é onde mora o perigo. Então você, além de poder contaminar a sua máquina, você também está suscetível a contaminar praticamente os principais dados do seu ambiente, ok? É assim que funciona a contaminação de ransomware. E aí, existe somente um tipo de ransomware, Baleiro? Não. Existem vários tipos de ransomware, gente. Vários. Para que vocês entendam, já existe ransomware para Linux, existe para Mac, existe para Android, ou seja, nós temos vários tipos de ransomware. E pior, existem algumas famílias de ransomware, já são, para que vocês possam entender, 120 famílias hoje. E existem alguns, inclusive, que eles mudam o hash a cada 15 segundos. Ou seja, aquela empresa que faz a detecção via assinatura, ela é totalmente ineficiente. Ele baixou aquela assinatura para aquele ransomware. 15 segundos depois, aquela assinatura já não pega mais aquele ransomware. Então, o ransomware, ele só ação efetiva contra o ransomware, ela só é feita por comportamento. Qualquer tipo de outra tentativa de barrar o ransomware de entrar que não seja comportamento, ela é totalmente inefetiva. Tá? Um dado que eu queria compartilhar com vocês, vale bastante a pena entender, a Kaspersky hoje tem uma ferramentinha que ela consegue bloquear e ela entende o funcionamento do ransomware. Eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente, tá já, gente? Existe somente, só para que vocês saibam, existem inclusive ransomware made in Brasil. Nosso analista, que ele apareceu no vídeo, ele estava fazendo uma análise desse arquivo do Torlocker e ele achou isso aqui, ó. A Dilma Rousseff, I approve Torlocker. Ou seja, enfim, ele foi pesquisar, tentou identificar e ele achou
esse rapazinho aqui, o 2TI74, que ele sempre assina as obras dele com esse nick 2TI74, e ele sempre coloca filho de Umbanda não cai. Para que vocês entendam quem é esse cara, nós descobrimos quem é esse cara. Eu não sei se esse cara já foi preso, ele estava em vias de ser preso, mas esse cara, ele era um professor, ele é, ou ainda é, sei lá, um professor de uma universidade no Rio de Janeiro. Aí à noite ele fazia isso, estilo Mr. Robot, entendeu? Para que vocês entendam, já temos outras famílias de hamster brasileiro, além dessa, já. Quem que utiliza o cybercrime para vocês entenderem, gente? O crime organizado, ele tem passado a usar bastante essa questão de cybercrime. Então, aquele tipo de crime físico, ele tem convergido para o crime digital, ou seja, vamos entender o crime como se fosse uma empresa. Então, lá você tem os traficantes, que eles tentam roubar dinheiro ou conseguir dinheiro através do tráfico, mas vai ter 2 ou 3 meninos lá que ficam lá no computador tentando extorquir pessoas, enfim. Existem também os caras que trabalham sozinhos, mas hoje em dia existem estatísticas que mostram que 80% do crime digital ele se origina através de atividade organizada. Gente, aqui eu estou falando crime generalista, não estou falando de APT, tá bom? E para que vocês entendam, hoje em dia não é mais só aquele menininho que fica tentando desenvolver o kit para colocar um ransomware e tudo mais. E 43% dos criminosos eles têm idade acima de 35 anos. Ou seja, não é só pessoal mais novo que fica tentando roubar, não. E os terroristas também entraram nessa atividade justamente para financiar atividades terroristas. Nós temos alguns cases, e o Desert Falcon, inclusive, é um ataque que pode falar um pouquinho sobre isso. Quem luta contra esse tipo de ameaça? Quem não sabe, esse senhor do meio é o senhor de Kaspersky, que é o dono da Kaspersky. Aqui embaixo nós temos o nosso VP de América Latina, o senhor Claudio Martinelli. A polícia holandesa, eu coloquei aqui, ela conseguiu estourar aqui uma central de controle, comando e controle da Coinvault, né? Coinvault, tá, gente? Que era um ransomware, ela conseguiu diversas chaves, assim, para poder compartilhar com quem foi infectado com esse tipo de ransomware. Aqui ao lado nós temos o Fada Solini, e aqui embaixo eu destaquei o malware do boleto, que foi um malware que também nós que detectamos. Hoje a Kaspersky ela é uma empresa mais efetiva em relação a detectar ataques, não só ataques generalistas, mas hoje nós somos a empresa que mais detecta e deflagra, inclusive APTs. Tá joia? Um ponto importante que eu gostaria de frisar com vocês, pessoal, quem luta contra os cybercriminosos, aqui eu tenho 2 sites, para que vocês possam entender o ransomware, ele é um código malicioso. Né? E assim como softwares legítimos, às vezes, tem alguma falha na escrita, o código malicioso também tem. Muitas vezes, os analistas das empresas de segurança, elas detectam essas nuances, essas falhas, e aí nós conseguimos pegar esse tipo de chave, esse tipo de falha, e compartilhar em alguns websites. E nós temos esse No More Ransom, No More Ransom, que é uma colaboração entre a Europol, a Kaspersky, a Intel Security, que agora voltou a ser McAfee de novo, dentre outros. A Amazon também está aqui dentro, compartilhando, junto com várias polícias de vários países. E esse noransom.kaspersky é um site exclusivo nosso, onde a gente tem algumas famílias de ransomware. Caso vocês sejam infectados, vocês podem tentar buscar a chave, ver se eles são dessa família
que nós temos os códigos de descriptografia, ou seja, de decifragem. A questão é, são poucos o que nós temos perto da quantidade de ataques, tá, gente? Então, e a partir do momento que não existe nenhuma falha, para você decifrar esse tipo de ataque, é praticamente impossível, ok? Nós também temos esse VirusDesk, que ele consegue analisar se aquela URL ela é maliciosa e submeter um arquivo. Então, quem tiver interessado em saber mais, ou tiver desconfiado em determinado arquivo ou URL, pode acessar esse virusdesk.kaspersky.com, ok? E nós temos também a nossa ferramentinha free, que é o CART, é o Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, para aqueles clientes que não usam Kaspersky. Por quê? Nós temos visto que está bem complicado, principalmente para os nossos concorrentes, conseguir esse tipo de proteção contra ransomware. Nós estamos liberando até dezembro essa ferramentinha free. Essa ferramentinha nada mais é do que uma ferramenta que nós temos em todas as nossas ferramentas, chamada System Watcher. Ela não tem compatibilidade com outras ferramentas de anti-malware, mas quem tem Kaspersky é só habilitar o System Watcher e você tem essa ferramenta rodando dentro do seu ambiente, que pega totalmente por comportamento, ok? E, gente, assim, como se proteger contra o ransomware? Primeiro de tudo, mantenha um backup, tenha uma ferramenta de backup efetiva, ok? O Everton vai poder falar um pouquinho disso, porque você tem, em matéria de backup, eu acho que ninguém melhor do que a ArcServe pode falar desse assunto com vocês. Então, primeiro, mantenham um backup efetivo e atualizado. E testem o restore, tá? Testem o restore. Mantenham sempre o backup atualizado, com uma janela o menor possível. Tem uma solução de segurança abrangente e efetiva contra esses tipos de ataque. É muito importante vocês entenderem que a ferramenta que vocês estão utilizando, ela consegue bloquear ransomware por comportamento. Por que eu estou dizendo isso, gente? Tem muita empresa de segurança que ela vende uma ferramenta de endpoint security, mas ela não é efetiva contra ransomware. E se você não perguntar para o seu vendedor ou para o seu fabricante, ele não vai te falar, e no momento que você for perguntar, ele vai ter que te vender um outro agente, que é um anti-ransomware, vamos dizer assim, entendeu? Empresas americanas têm bastante essa ideia de fazer isso. Então, tomem bastante cuidado no momento de escolher a sua ferramenta de endpoint security e pergunte se ela é efetiva contra ransomware, ok? E mais importante ainda não clique em links que você não conhece. E principalmente, pessoal, eu gosto de sempre terminar com esse tipo de mensagem. Nós somos os evangelizadores desse tempo, ou seja, você tem que ensinar os seus usuários aí dentro da sua empresa, você tem que ensinar os seus familiares que não trabalham com tecnologia. Então, a educação ela é o melhor remédio, é a melhor forma de prevenir esse tipo de ataque. Então, o uso digital consciente pode barrar qualquer tipo de engenharia social. Ok, gente? O meu recado era esse. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou passar a palavra para o Everton e ele vai dar continuidade a partir do momento que a ferramenta de endpoint falhou. Então, vocês precisam ter a questão do backup. Então, Everton, se você puder assumir. Obrigado, Carlos. Já estou pegando aqui a função de apresentador. Tem algumas perguntas ali na área de questions and answers do Webex ali embaixo, se você puder responder ali pelo chat, né? Ou se quiser responder agora pelo áudio também, aproveitando essa transição. O Carlos Eduardo ele perguntou sobre os casos de TS que estão em Windows Server. Como que isso é tratado? Rapaz, boa pergunta. Eu não sei te dizer. Casos de terminal server. Uhum.
Aonde que está essa pergunta que eu não estou vendo? Aqui na parte direita tem o painel de Questions and Answers. Ele mandou só isso, né? E nos casos de TS que estão em Windows Server? Cara, a Kaspersky, ela tem uma ferramentinha que, para servidores, que é uma ferramenta, é um anti-cryptor. Ela é diferente do System Watcher que vai no endpoint. E ela é bem efetiva para proteção no servidor. Como na questão de terminal server, os dados eles ficam no servidor, eu indicaria esse tipo de proteção. Ou seja, a proteção de fato no servidor. Nós temos hoje, o Kaspersky 10.0, ele já tem um anti-cryptor para servidor, tá? Ele é exclusivo para Windows, ele não roda em Linux ou em outras plataformas. Mas para endereçar esse tipo de proteção de questão, seria essa a ferramenta mais indicada. Perfeito. Bom, obrigado, Carlos. Se você puder continuar aí conosco para eu vou continuar. As perguntas que venham aí no chat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar e depois eu vou responder algumas no chat e depois, caso vocês queiram, a gente pode também responder elas no final. Maravilha. Ok? Eu vou mutar aqui a minha apresentação aqui, gente. Maravilha, obrigado. Não por isso, imagina. Bom, pessoal, meu nome é Everton Cardoso, sou consultor de pré-vendas na ArcServe, né? Sou responsável pelo atendimento aí a nossos parceiros e nossos clientes aqui no Brasil, tanto do ponto de vista técnico, né, da pré-venda, de desenhar a solução, como também sou um contato focal aí para situações, digamos, de emergência, né, que envolvam principalmente esse tema aí de ransomware, né, que tem ocorrido bastante, né, e que realmente é o que o Carlos falou, né. A prevenção, ela é fundamental, ela é a peça-chave para você tentar impedir que essa ameaça chegue. Mas quando ela já aconteceu, aí é importante que você tenha uma solução de proteção de dados adequada, planejada, executada de forma correta, né? E é justamente aí que a ArcServe entra para poder ajudar. A ArcServe, para aqueles que não nos conhecem, ela é uma empresa global, uma empresa presente no mundo inteiro, que está no mercado já desde 1990. Tá? Ela nasceu com o nome de Cheyenne Software. Posteriormente, ela foi adquirida pela CA Technologies, né, pela CA, e ela permaneceu como uma unidade de negócios da CA até 2014, quando houve o spin-off, e a ArcServe passou, então, a ser uma empresa 100% autônoma, independente, sem qualquer vínculo ou relação com a CA. E essa independência, essa autonomia, ela é muito positiva porque ela nos permite focar especificamente no mercado onde nós atuamos, que é o mercado da proteção, recuperação de dados e continuidade de negócios, né, para que justamente os nossos clientes tenham essa tecnologia de ponta, inovadora, para se recuperar de situações de desastre, como, por exemplo, de um ataque de ransomware. E a nossa solução ela vem sendo premiada, foram mais de 10 prêmios só no último ano. Um dos principais prêmios que nós recebemos foi o prêmio lá no VMworld, né, o evento global da VMware, tanto de Barcelona quanto depois em São Francisco. Na verdade, o contrário, primeiro em São Francisco, depois em Barcelona, onde fomos eleitos como a melhor solução para backup e DR de ambientes virtualizados em nuvem. Mas claro que isso não significa que a ArcServe atua só em ambientes virtuais, nós atuamos também em ambientes físicos. Tá? Hoje o nosso portfólio ele é bastante enxuto, ele é composto basicamente de duas soluções. Nós temos o ArcServe Backup, que é a solução que está conosco já desde o início, lá desde a época que a empresa se chamava Cheyenne, e que originou inclusive o nome atual da empresa, né, que é a ArcServe. E o ArcServe UDP, que é uma solução mais moderna, mais atual, preparada justamente para essa questão da recuperação rápida, da continuidade de negócios, da recuperação após um desastre. Então, o ArcServe Backup ele atua ali como um backup tradicional, aquele backup de arquivos e pastas, de bancos de dados, geralmente direcionado à fita, e o UDP ele atua de forma muito mais abrangente, com tecnologias de
backup em disco para recuperação rápida, para você levantar um servidor ali instantaneamente a partir do backup. E o UDP, que hoje é o foco da nossa estratégia corporativa, ele está disponível tanto no formato de software, simples, que você baixa, instala ali no seu ambiente, configura ali nos seus servidores e utiliza, quanto num formato de appliance, onde nós comercializamos já um servidor já pronto, com todo o software pré-instalado, configurado, com tudo que você precisa para executar a nossa solução, inclusive com os recursos ali de armazenamento para você guardar os seus backups dentro desse equipamento. E temos também o ArcServe UDP numa oferta de cloud, como um complemento para clientes que utilizem a nossa solução on-premises. Então, clientes que queiram ter uma cópia off-site, uma cópia externa dos seus dados, podem recorrer à nuvem da própria ArcServe para isso. Eu vou falar um pouco mais adiante do porquê isso é importante, do porquê que isso faz total sentido. Mas, falando do tema do ransomware, qual que é a solução mais efetiva que nós temos para atuar nesse tipo de cenário? Basicamente, é o ArcServe UDP, que, como eu falei, é hoje a nossa principal solução. O ArcServe UDP ele é uma solução de backup por meio de imagem, o que significa que ele vai realizar uma cópia não apenas dos seus dados, não apenas ali de pastas, de arquivos, de aplicações, mas também de toda a imagem do seu servidor, incluindo o sistema operacional, patches, aplicações instaladas, configurações, de forma que você tenha armazenado num repositório seguro, uma cópia exata dos seus servidores a cada novo backup. Então, com essa capacidade, você tem a possibilidade de ter ali a recuperação total do seu ambiente em caso de um desastre. Porque você não vai recuperar apenas os dados e ter que se virar para reinstalar ali o sistema operacional, reinstalar a aplicação, refazer toda a configuração, montar o domínio novamente. Não, você vai recuperar os seus servidores completos exatamente igual ao que eles eram no momento em que o backup foi realizado. Isso traz uma agilidade muito grande ao processo de recuperação. Essa recuperação ela é possível tanto de servidores físicos, com sistemas operacionais Windows e Linux, quanto servidores virtuais, destacando-se, claro, VMware e Hyper-V, que são as principais plataformas, mas também trabalhamos com toda e qualquer plataforma de virtualização existente hoje no mercado. VMserver, Red Hat Virtualization, Oracle VM, KVM, enfim, uma infinidade, uma miríade de plataformas de virtualização com as quais nós podemos trabalhar. E esse backup, sendo gravado ali, ele permite que você faça essa recuperação da imagem completa, até mesmo num hardware diferente do original, no caso de um desastre, que esse backup seja transformado instantaneamente em uma máquina virtual, uma tecnologia inovadora que nós chamamos de Instant VM, de forma que, por exemplo, após um ataque de um ransomware, você tendo ali o repositório do ArcServe UDP protegido, e tendo sido preservado desse ransomware, existem algumas medidas que devem ser tomadas para preservar o repositório de backup, afinal, como qualquer disco, ele também é suscetível a esse tipo de ataque, mas existem meios de minimizar esse risco. Você tendo esse repositório preservado, você consegue, a partir do backup, em questão de minutos, subir os seus servidores dentro de um host de virtualização VMware ou Hyper-V que você tenha disponível. Então, você consegue responder a esse ataque de forma muito rápida e tendo ali um mínimo de indisponibilidade. Você também pode ter, através da nossa solução, uma cópia secundária, o que é extremamente importante. A gente já vai falar um pouco mais disso, mas, basicamente, você sempre precisa ter pelo menos 2 cópias do backup. E hoje em dia já se fala muito na regra do 3-2-1, então ter 3 cópias do seu backup. E o ArcServe UDP ele permite justamente que você faça isso através ou de uma cópia em fita, para um armazenamento ali tradicional, aproveitando de repente uma infraestrutura que você já possua, ou replicando isso para um outro site, seja através simplesmente do nosso software ou usando o nosso appliance. Você pode ter a nossa solução espalhada em múltiplas localidades,
né, e fazendo essa replicação dos seus dados de forma segura, né, e protegida ali entre elas, para você ter uma resiliência maior a esse tipo de ataque, né, tendo sempre em vista, né, a segurança ali na comunicação, que é o que nós oferecemos através da nossa solução. Tá? Ele é capaz de proteger tanto os servidores quanto estações de trabalho, tá? De forma igualmente simples e igualmente efetiva. Tá? E é perfeitamente integrável a tecnologias também de armazenamento em nuvem, né? Seja nuvens públicas como Amazon, Azure, Fujitsu, Cloudian, Eucalyptus e outras, né? Quanto nuvens privadas que você construa com base aí num data center que você contratou, né? Um site de DR que você montou ali para fazer a recuperação do seu ambiente, né? Mantendo ali uma rede isolada, uma rede segura. Você pode usar o ArcServe UDP para replicar os seus backups para dentro desse site de DR, convertendo-os, inclusive, em máquinas virtuais que já ficam ali prontas, né, em stand-by realmente, para assumir quando necessário, se você sofrer um ataque. Nós também temos a possibilidade, inclusive, de fazer essa replicação para esse site de DR, para esse site remoto, em tempo real, garantindo até mesmo a alta disponibilidade, fazendo o monitoramento dos seus servidores, das suas aplicações e ativando esse ambiente de DR de forma automática, inclusive com o redirecionamento dos seus usuários para lá, para que eles continuem trabalhando a partir da réplica como se nada tivesse ocorrido. Então, existem dentro da nossa solução várias alternativas para você se recuperar de um ransomware, mas tudo isso a partir de uma solução unificada, uma solução abrangente, fácil de usar, né, e que garante a recuperação dos seus dados. E, como eu disse, disponível em vários formatos, né, desde uma instalação baseada em software, até mesmo num formato de appliance, né, um equipamento pronto, já ali disponível para ser utilizado em questão de 15, 20 minutos. Né, você simplesmente instala ele lá no seu rack, liga na sua rede, energiza e está pronto para começar a fazer backups. E também no formato de nuvem, que é um aliado importantíssimo nessa luta contra o ransomware, né? Porque permite que você tenha, com uma periodicidade interessante, né, que é o principal fator de dificuldade quando você usa fita. Você não vai conseguir mandar os dados para fita com uma frequência muito alta. Você vai sempre mandar esses dados para fita, geralmente uma vez por dia, né? Ela não tem ali recursos que permitam ter uma cópia mais frequente. Já a nuvem não, né? Quando você usa a nuvem, você pode se beneficiar de recursos como os incrementais infinitos, né? Mandando para lá somente os blocos que foram alterados no seu ambiente desde o backup anterior, né? Usando a desduplicação para reduzir ainda mais esse montante de dados trafegados. Então você consegue com muito mais eficiência enviar, né, esses dados para a nuvem do que para um meio como o armazenamento em fita. E como que a solução de backup, então, ela se encaixa aí nesse contexto do ransomware? Como o Carlos falou, né, e eu já reforcei, frisei no início, a prevenção é a principal arma que você tem contra o ransomware. Mas se a prevenção falhou, o ransomware chegou, se instalou e afetou os seus dados, você vai ter que recorrer ao backup, né? Porque muita gente até cogita pagar ali o valor solicitado, só que qual que é o problema de você pagar o resgate? Primeiro, você vai ficar ali conhecido como um bom pagador, né? Esse hacker, esse invasor, ele vai te ver como um cara fácil de extorquir, que pode ser extorquido com frequência sempre que ele precisar de uma grana, né? Então você entra ali num whitelist desses criminosos e pode ser atacado com uma frequência muito maior. Além disso, em muitos casos, a empresa que paga o resgate ali exigido pelo ransomware faz isso porque não conseguiu identificar de onde veio esse ransomware, como ele entrou, como ele agiu, né, qual foi a origem. Então você vai pagar para reaver os seus dados, mas você nem sabe, né, se após descriptografar os seus dados, o ransomware vai continuar lá incubado em algum lugar, pronto para agir de novo a hora que esse invasor precisar de mais dinheiro, né? Então, o backup ele é a única forma real, efetiva, de você restaurar o seu ambiente, restaurar os seus dados
e retorná-lo a um ponto seguro no tempo onde aquele ransomware ainda não havia afetado os seus servidores, os seus sistemas. Tá? E aí entra uma questão muito importante. Quando o ransomware, ou qualquer outro tipo de desastre, claro, ele acontece no seu ambiente, você vai voltar, né, para o último ponto onde foi feito um backup. Né? Essa regressão, vamos dizer assim, né, é o chamado Recovery Point Objective, ou RPO. Ou seja, no momento que ocorreu o desastre, quanto tempo de dados eu vou perder voltando para o meu último backup? Então, se o meu último backup é de ontem à noite, por exemplo, eu vou perder tudo o que aconteceu desde ontem à noite. Se o ransomware atacou no período da manhã, ok, a perda é pequena. Mas e se o ransomware atacou no final do dia? E se a sua empresa é um e-commerce que opera 24 horas por dia, com um grande movimento à noite, quando o pessoal chega do trabalho? Então, é preciso que você identifique qual que é a sua tolerância à perda de dados para cada uma das suas aplicações, para cada um dos seus servidores, cada um dos seus sistemas, e que você adeque o seu backup a esse SLA. Então, se você detectou que, se você perder mais do que 1 hora do seu banco de dados, ali onde estão faturamentos, recebimentos, pagamentos, transações financeiras, que o impacto disso para o seu negócio vai ser muito significativo, você tem que fazer um backup desse sistema, desses dados, pelo menos de hora em hora. Então, você tem que traçar esse planejamento antes. Mais uma vez, é uma forma de prevenção. Não adianta só fazer backup. O backup tem que ser feito direito, tem que ser feito da forma correta, com base em métricas e SLAs. Depois que você definiu o seu objetivo de ponto de recuperação, o seu RPO, você tem que definir também qual que é o tempo de recuperação necessário para trazer o seu ambiente de volta. Ou seja, depois que o ransomware aconteceu, se os servidores estão parados, está aquele caos, em quanto tempo você consegue trazer o seu ambiente de volta à produção? E, mais do que isso, quanto tempo a sua empresa pode ficar parada sem aqueles sistemas? Quanto tempo você aguenta sem o seu ERP estar funcionando? Quanto tempo você aguenta sem o seu servidor de e-mails? Qual que é o impacto financeiro disso? Qual que é o custo de manter a sua operação parada, pagando ali folha de pagamentos normalmente, sem os funcionários produzirem absolutamente nada, deixando de atender ali clientes que podem ir para o seu concorrente, afetando a imagem da sua empresa de forma negativa. Então, você também precisa definir qual que é a sua expectativa, qual que é o seu objetivo de tempo de recuperação após esse desastre e traçar o seu planejamento do backup de forma adequada. Eu vou dar aqui um exemplo que ocorreu recente, coisa de algumas semanas atrás, com um cliente nosso, que eu atuei particularmente de forma bastante ativa nesse caso, onde eles são uma empresa de manufatura de alimentos, e eles têm lá uma estrutura com centenas de usuários, é uma empresa relativamente grande, e uma bela segunda-feira de manhã, ao chegar lá no escritório e começar o expediente, os usuários notaram alguns sintomas. Primeiro, o e-mail não estava conectando, o Outlook estava ali desconectado do Exchange. Segundo, o ERP estava se comportando de uma maneira estranha. O file server, ele era acessível, mas os dados não era possível abrir os dados. Enfim, em pouco tempo já se constatou que o problema havia sido uma infecção por um ransomware que ocorreu no domingo e que criptografou os dados de todos os servidores desse cliente. Todos, absolutamente todos. O que leva a crer que a conta por onde esse ransomware entrou, o usuário que abriu e executou esse ransomware, ele tinha privilégios de domain admin, porque ele invadiu todos os servidores e criptografou todos os dados. Inclusive, arquivos do sistema operacional foram criptografados. E ao reiniciar um servidor que estava infectado, ele já não subia mais. Então, a situação foi a pior possível. Foi uma grande catástrofe. E para piorar, o servidor de backup, baseado no Arquivo DP, ele não estava com a segurança adequada. Ele também estava
no domínio, ele também estava rodando com uma conta de domain admin, ele também estava com com permissões ali para todos os administradores acessarem os dados, ele estava sem antivírus, né? Então, foi a tempestade perfeita, né? Como os americanos gostam de falar. Os backups também foram criptografados, né? E a variação de ransomware que atacou esse cliente é uma das mais agressivas, né? O Maktub, né? Ele para os serviços da aplicação. Então, você imagina, o ArcServe UDP, ele estava rodando e, por consequência, os arquivos de backup estavam abertos e presos ali pelo processo do UDP. Esse vírus ele saiu derrubando os serviços da aplicação, derrubando os serviços do banco de dados para poder acessar os dados e criptografá-los. Né? Então, foi um caos. Né? Mas o que salvou esse cliente? Né? Ele, além da cópia em disco, que ele realiza ali 2 vezes por dia, ele também copia aos finais de semana esses backups para a fita. Né? E aí a fita, uma cópia offline, ela não foi comprometida. Né? Então, a partir da fita, foi possível recuperar 100% do ambiente. Então, todos os servidores foram restaurados exatamente iguais ao que eles eram, né? Usando a tecnologia de Bare Metal Recovery do ArcServe UDP. Né? Então, esses servidores físicos foram restaurados, as máquinas virtuais também foram restauradas. Né? Somente alguns servidores que não tinham o backup do sistema operacional precisaram ser instalados. Por exemplo, o próprio servidor de backup e o host Hyper-V. Né? Então, o sistema operacional precisou ser reinstalado, mas os dados foram restaurados com sucesso. Né? E como a infecção ocorreu durante o fim de semana, né, não foi perdido nenhum dado, né? Porque na hora que o pessoal chegou para trabalhar na segunda-feira, o ambiente já estava inoperante. Então, nenhum dado foi perdido, o único prejuízo foi realmente a indisponibilidade durante o período de recuperação, que foi de aproximadamente 30 horas. Né? E só demorou 30 horas porque justamente o servidor de backup não havia sido planejado e configurado com a segurança necessária e foi preciso realmente ir buscar esses dados na fita, o que acaba demorando mais tempo. Né? Mas após esse ataque, né, as lições foram aprendidas e uma série de medidas para aumentar a segurança do servidor de backup foram tomadas, seguindo algumas recomendações. Né? Então, seguindo melhores práticas. Mas quais seriam essas melhores práticas? Existem 2 frentes aqui que você tem que adotar para se precaver contra o ransomware. Primeiro, né, claro, proteger as máquinas de origem, né, as estações, os usuários e os seus servidores. Você vai fazer isso, como o próprio Carlos deixou claro, em primeiro lugar com educação. Você vai conscientizar os seus usuários e até os administradores da área de TI de que é preciso ter responsabilidade, não é recomendável clicar em links de e-mail sem saber exatamente do que se tratam ou baixar anexos. Né? É que também imprescindível manter os sistemas operacionais, as aplicações sempre instalados, para que falhas de vulnerabilidade que já tenham sido descobertas, né, e corrigidas, né, isso é uma grande oportunidade para invasores. A Microsoft lançou lá um patch corrigindo uma falha de vulnerabilidade. Então, aquela falha ela é conhecida. Ela está pública na internet. Todo mundo sabe que ela existe. Se você não instalou aquele patch, você está deixando aquela porta escancarada para alguém aproveitar. Então, as atualizações são cruciais, devem ser instaladas o mais rapidamente possível. Tá? Claro, as de segurança. Né? Você tem que fazer o processo de homologação para qualquer outro tipo de atualização, principalmente em ambientes Windows, mas as de segurança devem ser instaladas o mais rapidamente possível. Né? É, claro, fundamental que você tenha, né, um software ali de proteção de endpoint, né, como a solução da Kaspersky, ali presente nos servidores de produção, nos servidores de backup, né, em toda a sua rede, para preservar ao máximo, né, os seus dados no impedir que o ransomware ataque. É importante que você também realize backups frequentes, de forma adequada aos SLAs que você definiu. Né? Muitas empresas, inclusive empresas que já estão adotando o ArcServe UDP, né, que pode fazer backup até de 15 em 15 minutos, essas empresas adotaram o ArcServe UDP, mas continuam fazendo um backup por dia. Né? Só uma vez ali à noite,
né, e não se beneficiam das possibilidades que a ferramenta oferece para ter uma proteção mais frequente, mais adequada aos SLAs e minimizar o impacto de perda de dados após um ataque. É também crucial seguir a regra do 3-2-1, né, que eu mencionei agora há pouco. O que é essa regra? Você ter 3 backups. Um backup fica online com você, que é o disco, né, porque no seu dia a dia, né, nem tudo é desastre. Né? No seu dia a dia você vai ter ali as necessidades de recuperação rápida de arquivo que o usuário apagou, né, um banco de dados que você tem que voltar lá para o pessoal de homologação, extrair, fazer alguma consulta, enfim. Né? Então você tem a cópia online ali para fazer a sua recuperação rápida do dia a dia, ou para desastres não tão massivos, né? Um servidor que parou, né? Uma máquina que corrompeu, enfim. Né? Com essa cópia online, você consegue se recuperar rápido desse tipo de situação. Mas essa não pode ser a sua única cópia. Você tem que ter pelo menos uma segunda cópia, tá? Que fique offline. Tá? E aí existem N estratégias que você pode usar, né, para isso. Aí quando eu digo offline, eu digo em uma mídia que não possa ser atacada por esse tipo de ameaça. Por exemplo, né, uma nuvem. A nuvem ela é uma alternativa que é, digamos, online, mas ela é segura do ponto de vista que somente o software de backup, por exemplo, somente o UDP vai ter aquela credencial, aquela permissão de escrever dentro da nuvem. Né? E o ransomware ele não vai ser capaz de afetar aqueles dados que estão externos, né? Até pela forma de atuação dele, que é totalmente diferente. Tá? Mas claro, uma mídia offline como uma fita ou até mesmo dispositivos USB, né, são de grande importância nessa hora. E uma terceira cópia, sempre que possível, fora da sua empresa. Né? E aí pode ser a própria fita que você vai levar embora, e aí pode ser de novo a nuvem, ou pode ser um site de recuperação de desastres. Então, seguindo essa estratégia, a chance de você ter um problema é muito menor. Tá? E você tem que se certificar que a sua solução de proteção de dados, ela inclui funcionalidades que permitam que você se recupere rapidamente após o desastre. Então, ocorrendo essa catástrofe, né, essa indisponibilidade, que você tenha maneiras de trazer o seu ambiente de forma efetiva de novo à operação, sem ter que ficar, por exemplo, reinstalando tudo, reconfigurando tudo e buscar especialista no mercado para te ajudar, enfim. Né, você tem que ter a possibilidade de fazer isso de forma simples e rápida. E a outra frente que você tem que ter é proteger o protetor, né? Proteger os seus backups. Porque eles, né, principalmente quando a gente fala de soluções de backup no disco, que hoje são a maioria, né, justamente por todas as facilidades e vantagens que o disco oferece, né, o servidor de backup sendo infectado, os dados ali no disco, eles podem ser comprometidos também. Né? Pode parecer óbvio, mas isso é real, é uma ameaça que você tem que ter em conta e que você tem que se precaver. Tá? Existem algumas medidas que você pode tomar para se preservar desse tipo de situação. Por exemplo, manter o servidor de backup fora do domínio. Né? Então, tenha ele fora, o mais isolado possível da sua rede de produção. Por quê? O ransomware, em geral, ele se propaga com base nas permissões do usuário que causou a infecção. Né? Então, se esse servidor de backup está fora do domínio, a chance daquele usuário conseguir fazer um acesso ali para acessar os arquivos e criptografá-los, ela é muito pequena. Tá? Se você não pode deixar o servidor fora de domínio, né, você é uma empresa muito grande, você precisa ali trabalhar com GPOs e tal. O que a gente recomenda? Que você tenha um domínio separado para serviços. Né? Então, o seu servidor ali de gestão do Kaspersky, o seu servidor de backup, né, o seu servidor, enfim, o seu WSUS, não sei, né, uma série de serviços que não são necessariamente referentes ao seu ambiente de produção, que fiquem em um domínio, então, separado. Né? Então, você tem ali uma autenticação totalmente isolada para esses servidores. Outras recomendações importantes. Né? Use
né, dentro desse servidor uma conta específica, crie lá uma conta somente para ser a conta da solução de backup. Uma conta de usuário, de preferência que não tenha permissão de logon interativo no servidor, né, e que seja ali a única conta com privilégio de acessar o repositório de backups no disco. Tira lá o grupo administrators, tira todos os administradores do repositório de backup, deixa só essa conta que só a solução de backup utiliza, que nenhum outro usuário da sua rede saiba a senha, né, para que o acesso a esses dados seja dificultado. Mantenha também o antivírus no servidor de backup, mantenha um firewall, abra apenas as portas necessárias. Então existem várias recomendações para você aumentar a segurança do seu servidor de backup. E claro, replique uma cópia dos seus backups para um site remoto, para uma nuvem, copie-os em um armazenamento offline, como um disco USB, uma fita. Tudo isso vai te ajudar a se preservar e a recuperar o seu ambiente após a entrada do ransomware. Tá, então, para concluir aqui, a gente já está chegando no final do nosso tempo, como que a ArcServe, então, pode ajudar depois que você já foi afetado? Ela vai trabalhar com a proteção, né, então, do ponto de vista da prevenção, ela vai proteger os seus servidores físicos e virtuais através de um backup de imagem, né, que permite que você tanto faça a recuperação granular que você precisa no dia a dia, de arquivos e dados, mas que você também tenha uma recuperação rápida do seu servidor inteiro, através de um bare metal recovery, restaurando essa imagem em outro hardware, subindo essa imagem como uma máquina virtual de forma instantânea, ou então convertendo essa imagem num servidor virtual, num site de DR que fica lá pronto, em stand-by, para assumir quando você precisar. Ela vai armazenar esses dados com desduplicação, né, e incrementais infinitos que permitem que você faça backups até de 15 em 15 minutos, ou seja, a perda de dados que você vai ter no caso de um ataque vai ser mínima, né, pelo menos naqueles servidores mais críticos que você decida proteger com essa frequência. E se você precisar, né, em um servidor extremamente crítico, fundamental para o seu negócio, de uma proteção ainda mais frequente do que de 15 em 15 minutos, a ArcServe ela pode atuar com replicação online, em tempo real mesmo. Tudo que for alterado no servidor vai ser imediatamente replicado para um ambiente de contingência, tá? Para uma proteção contínua dos seus dados. E aí você pode estar se perguntando, bom, mas se você está replicando em tempo real e o ransomware começa a criptografar os meus dados, você não vai replicar essa criptografia? Sim, né? Mas essa proteção contínua, ela conta com um diferencial chamado Data Rewind. Seria traduzido aí ao pé da letra como rebobinar os dados, né? Na época lá das fitas VHS, né? Tinha que rebobinar antes de devolver para a locadora. Conceito similar, né? Ela está replicando os dados continuamente, mas ela cria ponteiros no tempo, né? E pontos ali de recuperação a cada mudança, né? No caso de bancos de dados, a cada checkpoint. No caso de sistemas de arquivos, a cada mudança, cada arquivo renomeado, cada arquivo movido, excluído, criado. Tudo isso gera ponteiros e através desse Data Rewind você consegue visualizar esses ponteiros e reverter a situação dos seus dados no servidor de réplica para qualquer um desses pontos. Então você detectou ali a entrada do ransomware, ele começou a criptografar os seus dados, você vai visualizar isso no histórico ali do Data Rewind, do ArcServe, da solução do ArcServe, e você vai poder reverter isso para um ponto anterior àquele ataque, né, e ter os dados saudáveis no seu ambiente de réplica, que pode, inclusive, assumir de forma automática para te fornecer alta disponibilidade para suas aplicações críticas. Então, a nossa solução ela é totalmente construída e orientada para trabalhar de acordo com os seus SLAs de recuperação, seus objetivos de ponto de tempo de recuperação e te entregar ali a possibilidade de traçar um plano, né, e configurar isso dentro do software uma única vez e aí esquecer, né, o tal do set it and forget it. Configure e esqueça e confie que a solução ela tem tudo o que você precisa para se recuperar desse tipo de desastres. Justamente por isso, ela vem sendo reconhecida e premiada, né, ganhou lá o prêmio
do VMworld de melhor solução para backup DR de ambientes virtuais em nuvem, né? E também tem uma série de clientes satisfeitos aqui pelo Brasil e pelo mundo, né, que estão, inclusive, publicados no nosso portal e contam ali um pouco de quais foram os ganhos, os benefícios, como a ArcServe ajudou essas empresas realmente a melhorar a proteção de seus dados e a serem mais resilientes a ameaças como ransomware. Tudo isso está disponível no nosso portal, arcserve.com.br, onde você também tem download de trials, vídeos de demonstração do produto, né, mas também nas nossas mídias sociais. A ArcServe é bastante ativa no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube. Né, consulte aí as nossas mídias online, né, para se informar mais sobre como a ArcServe pode ajudar a superar essa ameaça do ransomware. Bom, eu gostaria de abrir espaço agora aqui para perguntas, tanto para mim, né, sobre a solução da ArcServe, quanto para o Carlos, né, sobre o que ele apresentou em relação a Kaspersky. Né. Eu vou começar pelas perguntas que já estão aqui no chat, mas fiquem à vontade para mandar mais perguntas. Everton? Oi. Deixa eu responder 2 perguntinhas rápidas, porque eu não estou conseguindo responder pelo chat, cara. Tá. Eu vi que o Sérgio questionou se nós temos essa ferramenta de anti-ransomware, que na verdade é o System Watcher, somente na nossa versão Advanced do Kaspersky. Sérgio, na verdade não. O System Watcher ele está em todas as ferramentas de anti-malware da Kaspersky para endpoint, em todas, inclusive nas ferramentas de varejo. Tá? Quando a gente fala de anti-cryptor para servidor, que foi a pergunta na questão de terminal server, aí nós temos uma ferramenta de anti-cryptor para Windows. Tá? Essa sim não está em todas as tecnologias da Kaspersky, somente no Select, no Advanced e no Total. Mas, uma vez que você consegue proteger o endpoint, praticamente você mapeia, inclusive, os seus servidores. Ok? E aí qualquer ferramenta tem o System Watcher. Ok? Eram essas perguntas. Maravilha, Carlos, obrigado. Bom, eu vou responder aqui algumas que estão no chat. O Celso Oliveira, ele perguntou aqui o que seria Bare Metal Recovery. Né? O Bare Metal Recovery é o processo de você, a partir da imagem que foi gerada pelo software de backup, reconstruir o seu servidor em um outro hardware, que pode ser diferente de outro fabricante, né? Que pode ser uma máquina virtual. Então, a própria solução de backup, a partir daquela imagem, ela traz o sistema operacional, as configurações, as aplicações instaladas, ela te entrega o servidor exatamente igual a como ele era no momento em que o backup foi feito, sem que você tenha que reinstalar absolutamente nada de forma manual. Tá? Esse processo é chamado Bare Metal Recovery. O Clóvis perguntou se os dados do DP em disco podem ser alvo de um ransomware. Acredito que isso tenha sido respondido durante a apresentação. Né? Existem medidas que a gente tem para prevenir isso, tá? Como aumentar a segurança do servidor de backup e, claro, ter cópias secundárias em fita, em nuvem, né, em quantas mídias quanto forem possível. O Luiz Sartorelli, ele perguntou se o Appliance é um produto Kaspersky ou ArcServe. O Appliance que eu mencionei, Luiz, é um produto da ArcServe. Tá? Não sei se a Kaspersky trabalha com appliances de proteção, e aí o Carlos vai poder responder melhor que eu. Na verdade, não. A Kaspersky ela não trabalha com appliances, na verdade, essa parte de appliance de backup é única e exclusivamente a ArcServe. Até para, emendando na questão, ele está questionando como que isso vai ser comercializado. Na verdade, Luiz, para você comercializar os produtos Kaspersky, você tem que ser um parceiro Kaspersky, ter cadastro nos distribuidores da Kaspersky. E para fazer o mesmo com as ferramentas da ArcServe, provavelmente creio que seja a mesma coisa. Tem que ser um parceiro ArcServe e ter cadastro nos distribuidores deles. Exatamente. Tá? Hoje a ArcServe ela trabalha com a Ingram Micro, né, e com a M3 Corp, que são nossos 2 distribuidores. Então, você sendo cadastrado em um desses distribuidores, você
tem a possibilidade de comercializar as nossas soluções. Legal. Próximas perguntas aqui. O Clóvis perguntou, então, qual seria a solução? Seria jogar para fita, né? Acho que isso também já foi abordado aí durante o backup, durante a apresentação, né? A fita, ela é, sim, uma alternativa bem relevante, né, para ter a segunda cópia do backup. Outro comentário aqui, o André Sobrinho, ele falou que muitos não testam o backup, que quando precisa usá-lo para restaurar, né, verifica que está com problemas. Isso é um cenário clássico aí que realmente afeta muita gente, mas a solução da ArcServe, ela tem esse tipo de validação, né, o que é algo bastante positivo. Você consegue programar, após a execução do backup, uma validação automática para garantir que aquele conteúdo que foi armazenado, ele está íntegro, está consistente e ele é recuperável e vai te ajudar quando você precisar, né? Então, isso minimiza a necessidade de você ter que fazer testes convencionais de recuperação. O Davi Silva perguntou se é recomendável utilizar ArcServe em um ambiente que faça backups apenas em disco e não em fita. Bom, Davi, isso, como eu falei durante o webcast, pode ser feito, mas desde que você tenha, então, várias cópias em disco, né? Pode ser uma cópia em disco online, a primária, e aí uma cópia periódica em discos offline, seja no HD externo, seja em um NAS, que você vai lá e desliga depois do término da cópia, seja replicando isso para um outro disco que está num outro site ali isolado, porque aí essa replicação de um site para o outro, ela é segura, né? Então você tem aí uma série de ferramentas, mas manter um único backup e esse único backup estar só no disco, aí é muito arriscado, tá? Porque realmente no evento de um ransomware entrar, né, e as suas prevenções terem falhado, aí você vai ter perdido tanto os seus dados de produção quanto o seu backup. Tem uma pergunta aqui para o Carlos. No Kaspersky, você pode usar o filtro de e-mail para excluir determinados tipos de anexos? Opa, peraí que desceu aqui. Desceu para mim também. Para excluir determinados tipos de anexos antes que ele possa ser aberto pelo usuário? Sim. O Ricardo Araújo, né? Ricardo, na verdade, nós temos algumas proteções e a nossa proteção de groupware, ela tem uma ferramenta que ela é um anti-spam e a Kaspersky, ela trata o spam diferente do phishing. O phishing normalmente é aquele spam que vem com uma URL maliciosa. Então, você consegue sim tratar isso na borda, no seu servidor de e-mail, permitindo que esse conteúdo nem chegue para o seu usuário. Caso você não tenha esse tipo de proteção, no próprio endpoint, ao executar determinada URL, caso ela seja maliciosa, a gente também consegue detectar. É uma detecção que ela é feita via assinatura e por nuvem, via reputação. Ou seja, a ferramenta da Kaspersky, ela tem uma tecnologia que conversa com a nossa Big Data, a nossa nuvem, e cada vez que você clica ou alguém no mundo clica em qualquer URL ou arquivo malicioso, enfim, ele envia esses metadados desses arquivos ou dessa URL para a nossa Big Data e ela volta com o diagnóstico. Então, tanto ela é barrado por assinatura como reputação, ok? Caso isso já esteja no endpoint e você não tenha, porventura, um anti-spam ou anti-phishing. Mas é possível barrar sim na borda. Bom, maravilha. Tem uma série de perguntas aqui, mais estão chegando, tá? Tem algumas pessoas perguntando sobre custos, né, e processos de aquisição. Então, se você é um usuário final, empresa, que quer consumir os produtos tanto da Kaspersky quanto da ArcServe, né, os custos, né, os orçamentos, eles são feitos através de revendedores autorizados. Tá? Então, se você tiver interesse, né, todos vocês vão receber, após esse webcast, uma cópia, né, da gravação, das apresentações,
né, e os contatos que vocês podem utilizar para entrar em contato conosco para obter justamente esse tipo de indicação de revendedores, de parceiros autorizados para atendê-los e aí sim entrar nessa conversa comercial e apresentar valores e tudo mais. Tá? Então isso vai ser tratado dessa maneira, posteriormente. Anderson, Rogério, oi. Deixa eu só responder tem uma pergunta aqui do Anderson Vieira, provavelmente é um cliente nosso. Ele está questionando se a licença atual dele protege contra ransomware e ele está falando que ele tem o Endpoint Security for Business Select. Anderson, na verdade, a ferramenta que você tem, ela tem tanto o System Watcher para os seus endpoints, quanto o Anticryptor para servidor. Ou seja, você tem uma proteção dupla contra ransomware, ou seja, no endpoint e no servidor. Tem um videozinho no YouTube que ele é bem bacana. Se você colocar Anticryptor Kaspersky, a gente mostra a efetividade dessa ferramenta contra um Tesla, e a gente inclusive mostra que ela pega totalmente por comportamento, porque a gente pega um Tesla desse ano versus um banco de dados que foi implementado do ano passado. Então você vai ver que a gente vai detectar totalmente por comportamento no servidor e na estação. Mas a resposta é sim, você está protegido sim. Basta habilitar esses dois módulos. Maravilha. O Rogério Mendes, ele perguntou aqui, né, ele falou que eles renovaram na semana passada a subscrição do ArcServe, da solução do ArcServe por 3 anos, e ele perguntou como que ele faz para ter acesso à solução em nuvem, né, da ArcServe. Bom, Rogério, se você já tem o nosso software, a nuvem da ArcServe, ela é uma oferta adicional, justamente porque o objetivo da nossa nuvem não é substituir a solução on-premises, e sim ser esse destino secundário, esse destino seguro para onde você vai replicar os seus dados justamente para se prevenir caso ocorra um desastre que afete inclusive o seu servidor de backup on-premises. Tá? Então ela não está inclusa em nenhuma licença ou subscrição que vocês já possuam, ela é um produto, né, uma oferta comercializada separadamente. Então você pode entrar em contato com o seu revendedor, que atendeu vocês nessa renovação, para obter os valores do custo da nuvem da ArcServe. Ou, se você já tiver relacionamento também com a Amazon, com a Azure, você também pode usar essas nuvens públicas com a nossa solução sem problema nenhum. Tá? O Wellington Desidério, ele perguntou se a ArcServe e a Kaspersky possuem treinamento e certificação. A ArcServe, ela possui, Wellington, o treinamento e a certificação, ela é entregue a princípio para nossos revendedores, para nossos parceiros, tá? E aí esses parceiros, esses revendedores comercializam o treinamento e a certificação para os clientes que eles atendem, né? Então a nossa cadeia de atendimento ela é 100% baseada nesse modelo de canais, até mesmo os treinamentos e certificações. E aí eu passo a palavra para o Carlos responder sobre como funciona na Kaspersky. Legal. No nosso caso, é a mesma coisa. A diferença é que quem ministra hoje os treinamentos oficiais é um dos nossos distribuidores. Hoje nós temos 2 distribuidores. Nós temos a Network One e a EasyWord. Quem distribui, quem é o nosso Authorized Training Center, nosso ATC, e ministra nossos treinamentos oficiais é a EasyWord. Então, caso vocês queiram um treinamento oficial, me mandem um e-mail que eu apresento o pessoal da EasyWord para vocês possam fazer esse treinamento com eles. Maravilha. Deixa eu ver a próxima questão aqui. Essas aqui já foram respondidas. Essa aqui você já respondeu, né? Se já inclui a proteção. O Luiz Sartorelli perguntou se haverá uma apresentação sobre a política de comercialização da solução de vocês, Carlos. Na verdade, para que vocês possam entender, nós estamos fazendo essa parceria com a ArcServe, mas a ArcServe tem lá a política de comercialização, a política de canal deles, e nós temos as nossas políticas de comercialização e políticas de canais.
Nós ministramos quinzenalmente, toda terça-feira à tarde, webinars falando sobre dúvidas de licenciamento, dúvidas de portal, dúvidas sobre comercialização, enfim. Então, sim, nós teremos, não só esse ano, mas forever, nós vamos ter esse tipo de webinar, ok? Exatamente. O mesmo vale para a ArcService, né? Como o Carlos mencionou, a gente está fazendo esse webcast em conjunto, mas nossas políticas não são empresas diferentes. Claro que temos uma série de canais, né, de parceiros e revendedores em comum, né? Inclusive, um dos objetivos dessa apresentação é justamente estreitar ainda mais essa base de revendedores, né? Então, vocês que estão assistindo, que são revendedores CASPERS, que não vendem ArcService, né, que, se tiverem interesse, se tornem parceiros ArcService e vice-versa, né? Parceiros ArcService que hoje não vendem CASPERS, que venham a se tornar também parceiros CASPERS, né? Então, a grande intenção desse tipo de evento é fazer essa troca, né, de informações entre as nossas bases. Vamos lá. Eu vi aqui que tem uma nova pergunta aqui do Anderson, referente àquela questão que eu já havia respondido. Na verdade, Anderson, ele não mostra como ativar, mas a ferramenta para servidor é o Kaspersky, o 10.0 for Server. Então, se você tiver instalado essa última versão, ela saiu em abril desse ano, ele já tem uma ferramenta anti-cryptor nativa na ferramenta, ok? Qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu te passo alguma documentação sobre isso. Tá joia, Anderson? O Carlos também fez uma pergunta aqui para você, o Carlos Eduardo, o Carlos Baleiro, muitos Carlos, né, na apresentação. Ele fez uma pergunta que a ferramenta, né, da Kaspersky, ela não habilita em servidores que tenham a função de terminal service. E perguntou como se faz para contornar ou resolver esse problema. Rapaz, essa pergunta eu não sei te dizer. Se eu consigo instalar. Se eu conseguir, porque qual que é o grande problema? Quando a gente fala em terminal service, eu vou proteger o servidor ou eu vou proteger a instância que está rodando lá dentro? Se for proteger a instância que está rodando lá dentro, eu tenho que ver se eu consigo instalar o select dentro dessa instância. Não, eu vou proteger o servidor. Se for um servidor que é compatível com a minha ferramenta, que é o 10.0, a gente consegue habilitar sim. O grande problema é que, quando a gente fala de terminal server, a gente está falando da instância, entendeu? Então, essa eu vou te pedir para você me mandar uma pergunta que eu vou ter que conversar com os meus engenheiros, que eu particularmente não sei responder. Aqui no chat tem também algumas perguntas que eu vi agora, né? O Celso Oliveira, ele perguntou se fazer a proteção dos dados em nuvem é rápido, mesmo esperando uma máquina inteira. Bom, Celso, tudo vai depender do seu link, né? Se você tem um link de 100 megas, você consegue ter uma performance decente na hora de recuperar isso. Se você tem um link de 5, claro que vai ser muito lento na hora de você restaurar esses dados. O Celso também perguntou como que funciona para storages com o protocolo iSCSI, se eles também são suscetíveis ao ransomware. Sim, Celso, porque a partir do momento que você entrega esse volume lá para o Windows e atribui as permissões do NTFS, se o usuário que foi comprometido pelo ransomware tem permissão dentro desse volume, para ele indifere se é um volume local, se é um volume iSCSI, né? O ransomware ele é capaz de atacar esses dados da mesma forma, né? Então, o iSCSI em si não é uma proteção de nenhum nível. Bom, eu acredito que é isso. Tem mais uma pergunta aqui que chegou privada para mim, o Carlos, mas acho que você acabou de responder isso para alguém, que foi se a versão do Kaspersky 10.2.434 possui um anticryptor. Sim. De antivírus, sim. No de servidor, sim. Maravilha. Bom, eu acho que foram todas as perguntas. Se eu pulei alguma, se a gente
esqueceu de responder alguma aqui. São várias, né? São muitas perguntas, né? A gente fica até feliz com essa quantidade de interessados, né, em saber mais. Mas se a gente não respondeu a sua pergunta, por favor, envie-nos um e-mail, tá? Eu vou deixar aqui os contatos de nós dois, né? Deixa eu abrir aqui um whiteboard para a gente poder colocar os e-mails. Eu vou mandar no chat, acho que é até mais fácil. O meu e-mail é everton.cardoso@arcserve.com. Aí, se puder mandar o seu também, Carlos. Se você puder colocar, eu não estou conseguindo escrever no chat, cara. Eu não estou conseguindo enviar. É carlos.baleiro@kaspersky.com. Maravilha. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Tá? Nós estamos aí à disposição, seja você um parceiro, né, interessado em revender as nossas soluções, seja você um usuário final interessado em consumir os nossos produtos, né, fiquem à vontade para enviar aí o seu e-mail com as dúvidas, né, e a gente vai dar continuidade nesse contato. E como eu falei, né, todo o conteúdo desse webcast vai ser enviado por e-mail também, né, com a gravação, com os PPTs, para vocês terem como referência também no futuro. Eu, de minha parte, agradeço muito a participação do Carlos, o engajamento da Kaspersky nessa parceria aí, que espero que seja duradoura ainda para muitos outros eventos, né, e realmente agradeço a todos pela participação também. Eu queria aproveitar também para mais uma vez agradecer também o Everton e a ArcServe pela essa oportunidade. Eu acho que esse tipo de parceria ela costuma ser bem frutífera, e eu também espero que nós possamos fazer novos eventos assim, como esse. E agradecer a presença de todos aí. Eu sei quanto é difícil vocês se ausentarem, mesmo que por poucas horas, dos afazeres de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.